Lição de número 2, comentário da nossa lição, uma pré-aula muito simples, mas muito objetiva, para conversarmos sobre a lição da Escola Dominical com o tema Relacionamentos em Família. Esse tema maravilhoso, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Eu estou empolgado, impressionado com a profundidade dessa lição, desse trimestre. Eu não sei você, mas eu sugeriria a você que não está indo à escola, corra, vá para a escola. Quem não foi à escola ontem, você deveria ter ido. O tema foi maravilhoso, né? Quando a família age por conta própria. E hoje nós queremos trabalhar com muito simples, mas muito objetiva, a lição número 2, a predileção dos pais por um dos filhos. São 3 tópicos: o plano de Deus para a família e sua presciência, tá? O conflito familiar e o problema da predileção por filhos na família. Esses são os temas que vamos trabalhar hoje. Eu vou te pedir permissão para que eu não quero usar hoje a projeção, eu quero conversar com você, quero olhar olho no olho com você. A conversa nossa é muito simples, mas é muito importante. A primeira observação, o texto da nossa lição, o texto áureo, está no capítulo 25 do Gênesis, verso 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Olha que interessante, o texto áureo já traz para a gente toda a base da nossa compreensão de hoje. Pais preferindo filhos. O pai prefere o filho Esaú, o pai, né, Isaque, e a Rebeca prefere o filho, né, Jacó. A verdade prática diz, a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. A preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove egoísmo na formação deles. Você está comigo na leitura diária? Nós estamos com comentários. A leitura diária de hoje, muito marcante. De segunda-feira, de terça, você vai poder estar lá. O nosso texto de leitura está em Gênesis, capítulo 25, versos 19 até o 28, tá? E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaque orou instantemente ao Senhor, grave isso, por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi a se perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, 2 povos te dividirão das tuas entranhas, um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os dias para a luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo com uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrado a mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou o nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Nós precisamos aqui, antes de partirmos para os comentários da lição, fazer algumas observações importantes. Você sabe que Esaú se tornou o pai dos Edomitas, não é? Você quer entender um pouquinho dos Edomitas, visita com muito carinho lá o texto de Obadias, não é? Também vai à Bíblia, você vai ter essa capacidade de entender uma série de verdades importantes do texto. Uma segunda questão, você sabe que de Jacó, Deus vai tirar 12 tribos, que se tornam, né, as 12 tribos de Israel. Por isso que são 2 nações do seu ventre. E Deus é duro, né, porque eles começam a competir entre si. Você sabe, eu também, que esse ambiente, olha que aqui me fica a preocupação, não é? Porque eu já disse aqui nas nossas leituras diárias, na leitura diária de hoje, que eu sou pai. Eu fico observando o papel proeminente dos pais na formação dos filhos. A Bíblia diz que eu tenho que ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Deuteronômio capítulo 6 diz que eu tenho que ensinar aos meus filhos. Imagina que quando Isaque nasce, todo conflito familiar está estabelecido. Você sabe muito bem que Isaque nasce, e quando Isaque é retirado do colo da amamentação,
ele vê ser expulso seu meu irmão Ismael. Ele vê que há um conflito em casa, ele vê tudo isso acontecer. Isaac é formado nesse ambiente, apesar de se tornar um homem com muita fé. A Bíblia diz que ele olha para o pai no dia do seu sacrifício, que seria o seu sacrifício no Moriá, e diz ao pai, estou vendo lenha, estou vendo fogo, onde é que está o sacrifício? Né? E Isaac aceita todo esse processo sem questionar. Todavia, o tempo passa, Isaac faz 40 anos, o pai sonha com uma esposa, capítulo 24, você conhece bem, sonha com esposa para esse filho, não é? E manda que o seu Damasceno, o seu principal criado, vá até as terras dos seus familiares para buscar uma esposa para Isaac. Ele tinha 40 anos quando isso aconteceu, os dois se conhecem, e logo há uma constatação, Rebeca é estéril. Eu vejo mais uma vez Isaac vendo a mesma história, né? A mãe também era estéril e gerou com muito velho. Imagina Isaac sendo cuidado por uma senhora, imaginando os seus coleguinhas, todos com mães mais jovens, e ele com uma mãe bem idosa, porque era estéril, e ele sabendo que era um milagre de Deus. Agora, a mesma coisa acontece a sua esposa, e ele começa então a dizer, não, eu não quero, não é, de forma nenhuma, abrir mão de tudo, porque Isaac podia muito bem falar assim, não, eu não quero essa mulher, porque essa mulher é estéril. Mas ele aprendeu com seu pai que casamento, ele é monogâmico e ele é indestrutível. Abraão suportou tudo debaixo de uma promessa e ele não abriu mão. Isaac também tinha essa formação de caráter, ele disse, não, eu vou orar. A Bíblia diz que ele orou instantemente. O que é orar instantemente? É sem parar, todo instante. Né? Para quê? Para que ele pudesse receber de Deus o presente de ser pai. E a história diz para a gente que o milagre chega 20 anos depois que eles estão casados. Irmãos, o que eu aprendo aqui com essa verdade do texto? É que eu e você não podemos, de forma nenhuma, permitir que os erros do passado sejam reproduzidos em nós. Eu e você, quando eu desvio de qualquer norma de conduta saudável que Deus estabeleceu na sua palavra, a primeira instância que é prejudicada é a família. Notem que vai haver o impacto, vai haver uma circunstância na família. E é isso que Deus quer ensinar para a gente nessa lição. E para ter uma ideia de quanto isso é importante, nossos filhos dependem desse ambiente harmônico, desse ambiente preparado, espiritual, para que eles possam crescer, para que eles possam se desenvolver, para que eles possam simplesmente produzir também resultados perenes. E no livro do Gênesis nós encontramos a predileção, a escolha, né, de Rebeca por Isaac, de Rebeca por Jacó e de Isaac por Esaú. Né? Isso causa uma tragédia moral, espiritual terrível, né? Porque os filhos são herança do Senhor. Então, cabe a nós o desenvolvimento saudável e equilibrado dos nossos filhos. Vamos trabalhar isso bem profundamente na leitura de sexta e sábado. Eu quero que você acompanhe. Vamos dar uma aprofundada, eu não quero repetir para não ficar cansativo aqui nesse texto. Vamos destacar, então, a formação do caráter dos filhos tem relacionamento exatamente com o ambiente da casa dos pais. Se o ambiente é sadio, os filhos também vão assim. Faz sentido para você que tudo que acontece na sua casa é um projeto de Deus? É estranho para a gente entender, mas como é que pode, pastor, falar de predileção se o próprio Deus escolheu, não é, a Jacó e recusou ou não escolheu a Esaú? Não é? A gente fica naquela dúvida, fala, peraí, mas tem uma coisa errada nesse processo aí. Mas não é, não é. A Bíblia diz que o Senhor apenas estabeleceu um plano. Vamos lá. Deus tem um plano estabelecido para cada família. Ele não faz exceção de pessoas, não. Cada ser humano tem suas características peculiares. Cada um tem sua relevância. E eu preciso e você precisa aprender isso. E na história de Isaac e Rebeca, eu vejo isso acontecer. Tá? Então é muito importante a gente gravar isso no coração. E o primeiro tópico diz que o plano de Deus para a família era realmente um plano perfeito e grandioso, maravilhoso. Né? Veja, o plano divino para a família de Isaac e de Rebeca. Isaac e Rebeca faziam parte do plano da criação da nação de Israel, do povo de Deus.
não é? Tudo foi arquitetado, preparado por Deus. E a Bíblia diz que agora o patriarca Isaac ora instantemente para que a madre de sua esposa seja aberta. Com 20 anos depois dessa insistência, Deus deu a ele 2 filhos. Nascem gêmeos, não é? Jacó e Esaú. Jacó e Esaú. Jacó e Esaú. Você já sabe, eu estou repetindo para você entender que Deus é Deus que cumpre os seus desígnios, no tempo certo ele faz acontecer. Agora, a criação, a formação, a ação de Deus na realização da promessa nos incumbe da responsabilidade. Deus tem um propósito presciente, mas ele conta comigo e com você no cuidado desse propósito. Eu e você precisamos viver esse propósito, estabelecer esse propósito, cuidar desse propósito. Eu e você precisamos saber disso. De antemão, há um problema, um conflito dentro do ventre, não é, da irmã Rebeca. E aí ela começa a questionar, fala assim, o que está acontecendo? O Senhor atende a oração de Isaac e dá para ela 2 filhos, e aí ela pergunta ao Senhor. O Senhor diz, ó, tem gêmeos aí dentro. E esses gêmeos são 2 nações que conflitam entre si. E tem um detalhe, há um detalhe peculiar, o menor, e aqui não está falando em estatura, está falando em relação à ordem de nascimento. Olha, o que vai nascer depois, que teoricamente pela cultura, você sabe muito bem que tem a lei da primogenitura, estabelecia uma herança maior, e a responsabilidade patriarcal ao primogênito, o senhor diz assim, mas tem um detalhe, nessa sua casa vai acontecer que o menor, o que nasce depois, vai ser maior do que o maior. Vai ser dominador, vai ser senhor, vai exercer domínio sobre o menor. Era essa a promessa de Deus, o propósito presciente de Deus. Tudo parecia, na cultura normal, estabelecido para, não é? Esaú ser o mais importante e ter o seu filho, o seu irmão Jacó como sendo dirigido por ele no comando patriarcal. Ele diz que não. Isso acontece justamente no modo contrário. E traz para a gente, então, a preocupação de entender que não é determinismo, não é de forma nenhuma, o Senhor tem um propósito. Faz ser para você que Deus te entregou um propósito, e a Bíblia diz no Salmo 127 que os filhos são herança. Você, pai, você, mãe, recebeu um propósito de Deus, uma herança de Deus para cuidar. Você precisa ter essa consciência. É muito importante entender isso. É muito importante compreender isso. Mas qual é o teu papel como pai nisso? E aí a gente tem que pensar. Os desígnios de Deus se cumprem, e aí eu preciso entender como os meus filhos se sentem. Entender como os meus filhos se sentem. Não é? Eu tenho algumas informações importantes para te passar. Por exemplo, né? O filho ele tem um desenvolvimento. Até os 3 anos é a idade da receptividade. Os sentidos estão trabalhando a toda a carga. Gosto de dormir, ouvir sons ritmados, algo que chama atenção. Não distingue o real do imaginário. Gosta de imitar, acompanhar as pessoas que lhes são agradáveis. São crédulos, são confiantes. Se você pensar bem, quem tem filhos até 3 anos precisa de um lar que tenha influências benéficas na formação do caráter dessa criança. Deus deve ser ensinado, visto como um pai amoroso. A criança precisa de amor, de carinho, de proteção. Isso é muito importante. Ela deve aprender a cantar corinhos, aprender a orar, a reverenciar a Deus nos cultos. De 4 a 6 anos, o crescimento é muito rápido, é muito ativo, muitas perguntas, uma mente fértil, a idade dos porquês, lembram disso? Gostam de companhia de outras crianças, são capazes de controlar o choro, controlar o medo, creem naquilo que eles dizem, estão prontos para aprender. E a partir dessa idade podem guardar traumas para toda a vida. Né? Então eu preciso, de forma muito importante a esse filho, responder as perguntas dele, de forma simples e verdadeira. Promover oportunidades sociais, brincadeiras em grupo, evitar o medo como castigo, evitar o favoritismo. Olha o exemplo de Jacó. Eu não posso ter esse tipo de situação, não posso, tenho que evitar. Não é? Eu não posso levar esse filho a ter um contato com Deus de forma superficial, mas ele tem que ter um contato com Deus profundo, e eu preciso ser exemplo para isso. Dos 7 a 11 anos, ele já gosta de brincadeira, atividades fora de casa, já gosta de estar na rua, na escola, gosta de competição, né? Gosta de ter responsabilidade, já possuem, né, interesse pela vida real. É uma idade muito interessante, porque é a idade da memória, é a idade das janelas se abrirem para a música,
para o segundo idioma. Então é importante eu encontrar as respostas e as expectativas desse filho e dirigir esse filho, nunca com palavras pessimistas. Essa hora você não pode dizer, você nunca vai ser nada na vida, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Eu não posso, porque é um período extremamente significativo. Dos 12 aos 15 é transição. São as mudanças físicas da menina, a mudança física do menino, é um desenvolvimento muito rápido, é o interesse pelo sexo oposto, é a busca de independência, autoafirmação. Então, agora é a hora de você tratá-los como adolescentes e não como meninos. Explica para eles a transformação física, seja franco, aberto com eles. É hora de orientar nos diversos relacionamentos, é hora de orientar de forma espiritual. A partir dos 16 anos é o princípio do amadurecimento. Ele começa a pensar em ordem lógica, cronológica. Ele começa a organizar os pensamentos, tem dúvidas novas, mas ele agora já fica filtrando amizades. Ele já quer ser independente. É hora de você entender que ele vai buscar, não é, um amor. Então, o que você precisa trabalhar com os 16 anos a seguir? Responsabilidade, estudo, trabalho, não é? Desenvolver nele o interesse por uma profissão, responder às dúvidas de maneira realista, adulta, com base na palavra de Deus, ensinar sobre formação de família. As moças têm que estar, estão desenvolvidas, né, física e mentalmente, elas exigem muito maior atenção. Então, a moça de 16 anos pode estar pensando em casamento, enquanto o moço da mesma idade, não. E será que está na hora? Tem estrutura? Então, veja que os filhos exigem agora que você entenda como eles se sentem. Tá? E qual que é o papel do pai nesse processo todo? Eu e você precisamos assumir a responsabilidade de ver os filhos como realmente eles precisam ser vistos. E é muito importante isso. Tá? Entenda. E não só, não sei se você observou, a toda a faixa etária, a emoção, o equilíbrio emocional depende da forma com que os pais conduzem o processo. Imagina quando o pai mostra para um filho que ele prefere um ao outro. Gente, as crianças, elas não têm estrutura para isso. Então, você precisa ter o cuidado. Volte lá, olhe com carinho a idade do seu filho, a faixa etária. Ele está gravado em vídeo, você pode olhar com carinho e entender. Tá? O conceito familiar. Aqui você vai entender que a família foi criada para gerar. E os filhos são exatamente flechas. Só que são flechas na mão do arqueiro. Quem são os arqueiros? São os pais. As flechas estão postas. Você tem que pegar. Engraçado que as flechas estão na aljava. O que eu acho interessante é que estar na aljava significa que está sob o seu cuidado, está sob a sua responsabilidade, está sob o seu acesso. E você pega a flecha na aljava e você coloca no arco. Quem pesa o arco, quem estica o arco é o pai e a mãe. Então precisa aprender isso. E aqui eu noto que a esterilidade de Rebeca, ela simplesmente trouxe para Isaac uma preocupação. Só que, por outro lado, a predileção causou conflitos muito grandes na família, porque faltou entender esse equilíbrio emocional. E você sabe muito bem que Esaú, num dado momento, olha e se vê tão seguro que ele fala assim: o que a primogenitura me serve? Eu tenho a cobertura do meu pai me preferiu. Essa ideia de Esaú era segurança, dizer, não, eu tenho meu pai nunca vai abandonar, então eu tenho tranquilidade. E aí ele vai, então, negociar a primogenitura. Muito cuidado, queridos. Tá? Eu e você precisamos entender que naquela época os filhos já eram, não é, simplesmente importantes demais. Imagina hoje como nós estamos pensando no futuro, construir sociedade. Eu digo e costumo dizer que o casamento ele atende essas expectativas, essas esferas, e é muito legal porque a esfera social é atendida quando eu e você, como pais, entendemos que nossos filhos serão o futuro da nossa sociedade onde nós vivemos. Tá? E não pode acontecer, em hipótese alguma, esse favoritismo, essa escolha favorita de pais pelos filhos. Imagina o filho que se sente a ovelha negra da família. Tem muita gente que, infelizmente, se envolveu, não é, no caminho errado de sexualidade, por um caminho até de risco de tirar sua própria vida por causa desse problema da predileção. Vejam, queridos, eu preciso e você precisa entender isso. E a palavra diz que agora, tá, o Isaac se vê velho e ele agora quer entregar a bênção, né, como um pai ao filho. Irmãos, veja uma coisa aqui que talvez a gente tenha que parar para pensar. Dentro do conceito familiar, os pais assumem uma responsabilidade muito grande. Não vou falar aqui só da responsabilidade
que ele tem com relação à esposa, não é? Eu acho que amar a esposa, demonstrar carinho, respeitar, isso é imprescindível, imprescindível. Agora, eu fico imaginando, não é? Não só isso, eu fico pensando como é que a gente tem com relação, não é, a tamanho da responsabilidade, como nossos filhos veem, a forma como nós lidamos em casa. Todo pai tem que fazer com que o filho saiba que ele ama a sua mãe, que não existe nenhuma razão para que esse afeto seja escondido ou não praticado. O filho tem que entender que os pais se amam, e essa é a base da estabilidade do filho. Agora, o problema da predileção na família é muito sério, e aqui no texto você conhece, você vai ler a lição, vai entender, que agora ele vai ministrar a bênção. Jacó é o filho predileto de Rebeca, Rebeca sabe que Esaú vendeu a primogenitura, e agora ele simplesmente, né, arquiteta aquele plano, você já sabe toda a história, conhece bem. E aí o texto diz para a gente que isso era um problema enorme, porque Isaac, já velho, já enxergar direito, é enganado pelo filho Jacó, e Jacó então toma a bênção da primogenitura. É claro que isso era um projeto de Deus, Rebeca sabia disso, Isaac despreza isso, mas é muito interessante que eu não quero entrar nesse mérito, eu quero falar sobre o tamanho da responsabilidade dos pais. E aí eu preparei um material simples para você dar uma olhada comigo aqui, tá? O quanto que é importante, o quanto é significativo, o quanto realmente é importante. Como eu não posso? O que eu não posso fazer na educação do meu filho? Como não educar o meu filho? Gente, olha só isso, tá? A ideia da predileção me faz tomar atitudes como essa que estão prescritas e ditas nesse material simples que eu quero que você acompanhe. A primeira coisa que eu devo fazer, como eu não posso educar? Começar na infância a dar tudo o que meu filho quer. Assim, quando ele crescer, ele simplesmente vai acreditar que todo mundo tem a obrigação de tudo que ele deseja. Eu não posso errar nesse sentido. Eu não posso. Se você começa a dar na infância tudo o que ele quiser, quando ele crescer, vai achar que o mundo tem a obrigação de dar tudo o que ele quer. O problema da predileção dos filhos é que não fica só num carinho especial do pai com a mãe ou do pai com o filho. Ele vai simplesmente transpor para a sociedade. Quando seus filhos disserem nomes feios, não ache graça. Isso fará considerar interessante. Cuidado. Nunca lhe dê qualquer orientação religiosa. Espere até ele chegar aos 21 anos e decida por si mesmo. Isso é um erro grasso. Os filhos devem ser educados pelos pais e conhecerão de Deus o tanto quanto os pais conhecem. Apanhe tudo que ele... Isso aqui, olha que interessante. Ele deixou jogado, você apanha. Livro, sapato, roupa. Faz tudo para que ele aprenda a jogar sobre os outros a responsabilidade. Nunca faça isso. Isso não deve ser o modelo. E, infelizmente, a predileção nos faz tomar erros como esse. Tá? Discuta com frequência na presença deles, assim não ficará muito chocado quando o laço se fizer mais tarde. E é isso, não é? Isso não existe. Filhos não têm que ter acesso a assuntos íntimos do casal e principalmente assuntos relacionados a discussões. Dele todo o dinheiro que ele quiser, nunca, não é? Eu não posso cometer esse erro. Satisfaça todos os seus desejos de comida, bebida, conforto, negar pode acarretar frustrações prejudiciais. Nunca, nunca faça isso. Tome partido contra vizinhos, professores, policiais, todos têm má vontade com seu filho. Para, querido, tá? Comece a enxergar a realidade como ela é. Isso não é educação. Isso é perder o seu filho. Quando ele se meter alguma encrenca séria, dê essa desculpa, nunca consegui dominá-lo, né? É muito fácil colocar a culpa nos outros. E, por fim, prepare-se para uma vida de desgosto, né? Olha que interessante. Eu preciso e você precisa entender esse processo. Viu como eu não posso errar? Eu não posso ter atitudes equivocadas na formação dos meus filhos, os conselhos, a direção, e o problema da predileção me leva a esses erros grassos. Eu não posso tê-los. Então eu quero deixar para você essa orientação. Essa lição ela vai abrir para nós uma série de coisas. Eu quero gravar essa semana uma série de vídeos sobre educação de filhos, porque realmente é uma coisa que nós precisamos trabalhar com urgência. Tá? E ser alguém que é um bom educador é o caminho para evitar traumas emocionais, para evitar simplesmente erros no futuro dos seus filhos. As responsabilidades do desenvolvimento saudável e equilibrado, do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos seus filhos, está nas mãos dos pais. Então, que isso nos dê graça para entender que hoje, não é, nós coloquemos em prática as normas de convivência familiar segundo a palavra de Deus. Tá? A Bíblia nos orienta quanto a isso. Né? Se você pegar Efésios 6, 1 a 4, você vai entender
né? Os filhos devem ser obedientes aos pais, e os pais não devem provocar a ira dos filhos. Assim, né? Quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, trata com predileção, infelizmente, o resultado é o conflito entre os membros da família. Deus tem misericórdia de nós e nos ensine, queridos, isso. Que essa pré-aula possa te dar portas para você se sentir interessado em ir à nossa lição, nossa escola. Eu lembro a você mais uma vez que domingo, às 9 da manhã, nós estamos aprendendo aqui em Itaú, na rua Madre Paulina 58, de esse assunto e nos aprofundando com nossos professores esmeros, para crescermos e não termos essa mesma atitude. Deus te abençoe, um ótimo dia para você. Foi muito bom ter você com a gente. Uma ótima semana, em nome de Jesus.